Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia de juízo final. Hoje, inshallah, falaremos sobre o jejum. O jejum, na língua árabe, significa as-siyam. A gente fala em árabe as-siyam. E o que é o significado do jejum? O jejum no Islã é não comer, a não beber, a não fazer relações sexuais desde a madrugada até o pôr do sol. Esse é o que se chama o jejum no Islã. O abandono de comida e bebida e as relações sexuais desde a madrugada até o final da madrugada, até o pôr do sol. Esse jejum acontece durante o mês islâmico que se chama o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, o calendário lunar. Então, durante esse mês, geralmente 30 dias ou 29 dias, depende. Então, durante o mês do Ramadã, a gente jejua. O muçulmano tem a obrigação de fazer o jejum. Como que a gente explicou, não comer, não beber, não fazer relações sexuais. Agora vamos falar sobre as virtudes do mês do Ramadã. O mês do Ramadã tem virtudes que Allah ensinou no Sagrado Alcorão e também o profeta Muhammad explicou. Uma dessas virtudes que o mês do Ramadã, nele foi revelado ao Corão. O Sagrado Alcorão foi revelado no mês do Ramadã. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون A segunda virtude das virtudes do mês do Ramadã, que quem jejua o mês do Ramadã, com fé, Allah perdoa todos os pecados dele, dos pecados anteriores. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que jejua o mês do Ramadã, Allah perdoa todos os pecados anteriores dele. Então, se você cometeu muitos pecados e você jejuou o mês do Ramadã com fé, ter fé em Allah enquanto você está jejuando e buscando a recompensa, está jejuando isso somente para Allah, não tem outras intenções, então Allah vai perdoar seus pecados. A terceira das virtudes do mês do Ramadã, que tem uma noite no mês do Ramadã que se chama Laylatul Qadr, a noite do decreto. Nessa noite, Allah revelou o Sagrado Alcorão. Então, o Alcorão foi revelado no mês do Ramadã, naquela noite que se chama Laylatul Qadr. E quem jejua durante esse dia e reza durante essa noite de Laylatul Qadr, Allah também perdoa todos os pecados dele, como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explicou. Então, o muçulmano deve se esforçar muito nessa noite, especialmente na adoração. Agora vamos falar sobre a sabedoria através do jejum do mês do Ramadã. Por que a gente jejua o mês do Ramadã? O que a gente tem que aprender com o jejum do mês do Ramadã? A primeira sabedoria, temer Allah. Aprender a temer Allah. Por quê? Porque se você tem a comida e a bebida, mas mesmo assim você não vai comer porque Allah te ordenou a não comer e a não beber. Então o jejum nos ensina a temer Allah e evitar os pecados. Porque se você vai conseguir se controlar a não comer e a não beber também, se você pratica o jejum, então isso vai ensinar você a não cometer os pecados. A segunda coisa que a gente aprende com o jejum é aprender a se controlar. Por quê? A diferença entre nós e os animais é que os animais fazem tudo aquilo que eles querem. O animal não consegue se controlar. Só que o ser humano, o muçulmano, deve aprender a se controlar e isso acontece através do jejum. Quem jejua sempre
jejum obrigatório, que é o jejum do mês do Ramadã, e também fora do Ramadã, faz o jejum recomendável, essa pessoa geralmente vai conseguir se controlar e não vai cair fácil nos pecados. Por isso, o jejum nos ensina a aprender a se controlar, que o muçulmano consegue controlar seus desejos. A terceira coisa e a terceira sabedoria que a gente aprende com o jejum, sentir os pobres. Quem faz o jejum vai sentir a dor dos pobres, as pessoas que não têm o que comer. Tem pessoas que ficam um ano todo sem ter comida e sem ainda ter bebidas. Então o jejum vai ensinar você e vai deixar você sentir a dor dessas pessoas. Isso vai incentivar você a dar caridade e ajudar essas pessoas. Agora vamos falar sobre as coisas que anulam o jejum. A gente falou que o jejum, não comer, não beber e não fazer relações sexuais desde a madrugada até o pôr do sol. Então o que anula o jejum? O que pode anular e quebrar nosso jejum? A primeira coisa, comer ou beber de propósito. Uma pessoa entrou e pegou a comida como se eu comendo. Essa pessoa anulou o jejum dele. Mas quem come ou bebe esquecendo, ele acabou de acordar, foi comer uma coisa e não está lembrando que ele está de jejum, essa pessoa, quando lembra, deve não continuar comendo ou não bebendo e pode segurar o jejum dele até o final do dia sem nenhum problema. Então, quem come ou bebe esquecendo, essa pessoa não anulou o jejum dele. Esse é o que o profeta Muhammad disse. O profeta Muhammad disse que quem come ou esquece, quem come ou bebe esquecendo, pode continuar fazendo o jejum dele. Esse é o significado do dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A segunda coisa, das coisas que anulam o jejum, aquilo que tem o mesmo significado da comida e a bebida. Comida, sabemos o que é comida. Bebida, sabemos o que é bebida. Mas, por exemplo, se uma pessoa fuma, essa fumaça, como que tem um volume, então essa fumaça tem o mesmo significado de comida, porque é um volume que entra dentro do nosso corpo. Então, também, fumar anula o jejum. Também, a pessoa que usa algumas injeções nutritivas que alimentam o corpo, essas injeções nutritivas também anulam o jejum, porque alimenta o corpo. Então, uma das coisas que anula o jejum, a segunda coisa, aquilo que tem o mesmo significado de comida e a bebida. A terceira coisa das coisas que anulam o jejum, as relações sexuais. E quando eu falo as relações sexuais, eu estou referindo às relações sexuais completas, quando há penetração. Esse é o que se chama relação sexual completa. Isso anula o jejum. Mas se uma pessoa somente beijou a esposa ou abraçou a esposa, isso não anula o jejum. Também, se uma pessoa estava dormindo e durante o sono dele, ele viu um sonho molhado, ele acordou depois desse sonho, por exemplo, e aí até saiu a esperma, essa pessoa não anulou o jejum dele porque essa condição não é de propósito, não aconteceu de propósito. Por isso, isso não anula o jejum. Somente anula o jejum quando há intenção e quando há penetração naquela relação sexual. A quarta coisa, das coisas que anulam o jejum, provocar o vômito. O que é provocar o vômito? O profeta Muhammad disse, a pessoa que vomita durante o jejum não anulou o jejum dele, mas a pessoa que provoca o vômito, a pessoa que coloca o dedo na boca para vomitar de propósito, essa pessoa sim anulou o jejum dele. Então a pessoa que tenta vomitar de propósito, essa pessoa anulou o jejum dele. A quinta coisa, das coisas que anulam o jejum, a menstruação e a pós-parto. Quando a mulher está menstruada, ela não pode jejuar. E se ela estava jejuando, aí chegou o período dela, a menstruação, então assim ela anulou o jejum dela, ela pode comer, pode beber, porque essa é uma exceção. Então quando a mulher é menstruada ou após parto, ela não jejua, ela está isenta daquela obrigação de fazer o jejum. Mas quando passa o mês do Ramadã, ela deve recompensar esses dias. Por exemplo, se a menstruação dela ficou 7 dias durante o mês do Ramadã, ela não fez jejum nesses dias, então quando passa o mês do Ramadã, ela vai jejuar 7 dias, vai escolher 7 dias para jejuar nela. Mas também eu gostaria de avisar que quando a pessoa sangra, se ele se machucou e começou a sangrar, isso não anula o jejum. Isso não tem nada a ver com anular o jejum. Agora vamos falar sobre as pessoas isentas do jejum, da obrigação do jejum. Primeira coisa, ou a primeira pessoa, a pessoa doente. A pessoa que tem doença, que não consegue jejuar, essa pessoa não está obrigada a jejuar. E quando passa a doença dele, ele pode contar quantos dias ele não jejuou do mês do Ramadã e vai recompensar esses dias com outros dias jejuando. A segunda pessoa que está isenta da obrigação do jejum, a pessoa que está muito velha, que não consegue mais jejuar, ou a pessoa que tem doença crônica, a doença que permanece com a pessoa a vida toda. Essas pessoas podem quebrar o jejum, mas como que eles vão recompensar esses dias que eles não jejuaram? A
pessoa, por exemplo, idosa, não vai conseguir jejuar no qualquer dia. Quebrou o jejum por 30 dias. Como que ele vai recompensar esses dias? Por cada dia que ele quebrou, por cada dia que ele não jejuou, ele deve dar uma refeição a uma pessoa pobre. Então, se uma pessoa não jejuou por 30 dias por ter doença, essa doença continua com ele a vida toda. Ele nunca vai conseguir jejuar. Então, ele vai ter que alimentar 30 pessoas pobres. Vai ver 30 pessoas pobres e vai dar para eles 30 refeições. Ele pode cozinhar na sua casa e convidar 30 pessoas pobres para comer, ou ele pode entregar para eles grão, por exemplo, para eles cozinhar na casa deles, sem problema. A terceira pessoa que está isenta da obrigação do jejum, que ele pode quebrar o jejum dele, é a pessoa que está viajando. Quem está viajando, essa pessoa pode quebrar o jejum dele. E quando passa o mês do Ramadã, ele recompensa aquele dia que ele quebrou o jejum. A quarta pessoa, a mulher menstruada e a mulher pós-parto. Essas pessoas não podem jejuar. Não podem jejuar. Por exemplo, a pessoa que está viajando, ele pode jejuar ou pode quebrar. Ele tem a liberdade de escolher. A pessoa que está doente, se ele tem força de jejuar, ele quer fazer isso, ele pode jejuar ainda, sem problema, desde que não vai causar problema grave na saúde dele. Mas a mulher menstruada e a mulher pós-parto nem podem jejuar. E quando passa o mês do Ramadã, elas vão recompensar esses dias que eles não jejuaram nelas. Se a mulher menstruada ficou 7 dias sem jejuar, quando passa o Ramadã, ela vai jejuar esses dias. Agora, se um muçulmano quebrou o jejum dele, ou ele não jejuou em um dia, de propósito, sem nenhum motivo considerado no Islã, essa pessoa cometeu um pecado grave. Então, se essa pessoa quebrou o jejum dele, comendo ou bebendo, ele deve se arrepender para Allah subhanahu wa ta'ala e ainda recompensar aquele dia que ele quebrou jejuando outro dia. Mas se essa pessoa quebrou o jejum dele fazendo relação sexual com a esposa dele, então ele tem outra punição. O que ele deve fazer? Allah explicou no Alcorão que essa pessoa deve procurar um escravo. Vai ver nos países onde tem escravo, um lugar onde tem escravo, e vai pagar dinheiro para conseguir liberar os escravos. Mas graças a Deus, hoje em dia não temos mais escravos no planeta Terra. Então, o que a pessoa que quebra o jejum dele fazendo relação sexual deve fazer? Essa pessoa deve jejuar 2 meses em seguida. E se ele, por exemplo, jejuou 3 dias, depois no jejum quarto, ele vai ter que começar de novo contando 60 dias, para que Allah perdoe aquele pecado que ele cometeu. Já chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.